Olá, tudo bem? Chegamos para mais uma terça-feira e hoje super importante, porque hoje nós vamos falar sobre autoestima. Autoestima, ela é tão comentada, ela está na boca de todo mundo, na roda entre os amigos. Mas o que é autoestima? Será que ela é inata a cada um de nós ou será que ela é construída? Você já parou para pensar nisso? Cada um de nós tem a sua autoestima. Alta, média, baixa. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a autoestima e a forma como ela afeta a nossa vida, a forma como ela surge na nossa vida e o que a gente pode fazer para ter uma vida mais relevante com ela, mais significativa. Vamos embora? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu acredito que vem à nossa mente quando a gente fala sobre autoestima é exatamente o que é autoestima. Afinal, cada um diz uma coisa. O que é a autoestima? Eu tenho eu sigo um psicólogo americano que eu gosto muito. Ele é autor de vários livros e fala muito bem sobre autoestima. E ele comenta nos seus livros que a autoestima é nós nos sentirmos apropriados à vida. Apropriados à vida. Apropriado às exigências que a vida nos coloca. Então veja, nós já seguimos daqui assim. Hoje nós vamos ter muito conteúdo, tá? A autoestima, ela é ela que me deixa apropriada à vida. Impossível eu estar de bem com a vida, me sentindo confortável, trabalhando, me relacionando, se eu não tenho muito bem definida a minha autoestima. Entendem isso? É uma afirmação. Não existe nesse campo do estudo, nessa área da autoestima, não existe meia boca, não existe o mais ou menos. É ela que me deixa apropriada para viver a minha vida. E vida, a gente só tem uma. Pelo menos aqui, agora, no nosso entendimento. Consegue entender a importância desse assunto que a gente vai tratar hoje? O que mais? A autoestima é a nossa capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida. Pensar e enfrentar os desafios da vida. Então vejam, quando que inicia o meu desafio? Quando eu inicio a ter desafios na vida? Quando eu nasço. Um bebezinho, ele já tem os seus próprios desafios, não? Quando eu nasço, é ali que eu começo a construir a minha autoestima. Porque a cada desafio, dentro da minha idade, dentro das proporções, eu consigo me testar, eu consigo me observar e ver se eu tenho capacidade para enfrentar. E a vida, ela vem vindo em degraus. É um degrauzinho, não é? Eu tenho um desafio enquanto criança, depois outro mais velho, mais jovem, na vida adulta. Os desafios, eles vão tendo uma complexidade, eles vão se modificando. E aonde eu encontro o equilíbrio, o que me dá subsídios, digamos assim, para ter uma boa vida, para ter um bom resultado em cada desafio que eu enfrento. Aqueles que eu já vivi, que eu já enfrentei e que eu já descobri que eu consigo. Então, vejam que bacana, é lá de bebê, da fase da tenra idade, que eu vou descobrindo que eu tenho essa capacidade. E essa capacidade, ela vai me trazendo uma sensação de utilidade para o mundo. Opa, bebê é útil para alguma coisa? Bebê faz alguma coisa para a vida de alguém? Claro que faz. Deixa os pais felizes, não é? Deixa. Ele começa a comer sozinho, a andar, a caminhar, a decidir. Cada degrau da vida que ele vai experimentando, ele vai construindo aquilo que um dia nós vamos chamar de autoconceito, de reconhecimento de si próprio, de autoestima. Olha, veja bem. O que mais? Lá na autoestima, vejam bem, trouxe colinhas para falar com vocês. Um beijo, Fê, Thaís, Maia, tem muita gente, Ju, muita gente boa aqui. Um beijo.
Eu cheguei hoje porque eu tenho muito conteúdo para passar, eu já cheguei assim, ó, colocando uma terceira. Vamos lá. Autoestima, tá, gente? Autoestima tem a ver com um conceito. Preste atenção porque isso é muito importante. Autoestima tem a ver com um conceito que eu tenho de merecimento, de direitos. Ah, Rose, que papo mais manjado. Todo mundo agora fala de merecimento, eu mereço ser feliz, eu mereço ser isso, eu mereço ser aquilo. Veja, eu estou falando de algo um pouquinho mais profundo. A autoestima é a confiança no teu direito de ser feliz. Confiança no direito de tu ser feliz. Não é só porque tu merece, porque merece. Não, eu confio que eu devo ser feliz. E se tu acha que é bobagem isso, os consultórios estão cheios de mulheres e homens que não têm ao certo se eles podem, devem, se eles conseguem serem felizes. Entende? Eu devo? Eu posso? Eu consigo ser feliz? Tem tem uma carga aí pesada, porque quando eu questiono se eu devo ser feliz, é porque eu tenho aqui na minha vida construído até aqui uma série de dúvidas, de insegurança, entende? Eu coloco em xeque até o meu merecimento pelas coisas boas que eu faço. Como assim? Beijo, Fê. Oi, Kelly. Olha só, que coisa bacana encontrar vocês aqui. Vamos ver. A autoestima é o direito de expressar que nós temos necessidades e desejos. Olha que bacana. Quem tem dúvidas, quem tem uma baixa autoestima, ela não consegue nem expressar que ela tem um desejo, que ela tem uma necessidade. Porque o que vai acontecer se eu falar da minha necessidade? Olha, para mim ficar bem, eu preciso disso e daquilo. Olha, para eu me sentir confortável num relacionamento, eu preciso disso. Quem falou isso? Quem é autoconfiante, quem já entendeu o que a autoestima pode fazer por si mesmo. Quem tem dúvida disso vai ficar como? Vai entrar como dentro de um relacionamento, por exemplo? Ela vai ficar ali à mercê da opinião do outro. Porque se eu não tenho confiança de que eu posso ser feliz e eu consigo ser feliz, e se eu não tenho confiança de que eu posso falar as minhas necessidades e que tá tudo bem eu falar das minhas necessidades, eu vou ficar à mercê de como a outra pessoa enxerga isso, de como a outra pessoa percebe isso. E o que acontece, gente? Vocês sabem, né? Quando eu coloco a minha felicidade, quando eu coloco a minha autoconfiança na mão de outra pessoa, eu tô abrindo uma porta muito, muito difícil de ser transportada. Uma porta abertinha para angústia. Os consultórios estão cheios de pessoas angustiadas. Por quê? Porque não construíram a sua autoestima. Porque não entenderam esse processo. E aí, na sua fase adulta, lá no seu trabalho, lá nos seus relacionamentos, elas ficam à mercê do seu chefe, do seu marido, do seu namorado e por aí vai. Então, por mais batido que possa ter esse assunto, por várias pessoas falarem, nós ainda precisamos falar mais, entender mais sobre o que é autoestima e como ela é adquirida, construída. Não é verdade? Vamos ver minhas colinhas aqui, né? O autor que eu disse que eu gosto, o psicólogo Nathanael Branden, que é americano, ele diz que a autoestima ela é o elemento-chave da motivação. Você já viu alguém com baixa autoestima motivado?
Uau! Um novo dia, é isso, é hoje que eu bato aquela meta lá no trabalho. É hoje que eu ganho todas. Ou é hoje que eu vou sair com aquele pedaço de mau caminho, aquele homem que eu sempre achei que era muita areia pro meu caminhãozinho. Você já viu alguém com baixa autoestima pensar assim? Você entende que a autoestima é o que me move, é o que me movimenta para a vida? É ela que me leva para onde eu quero ir. Volto a lembrar lá agora do inicinho da live. Ela vai me dando novos desafios, a vida vai me colocando novos desafios, e à medida que eu vou enfrentando e vou sendo capaz de resolvê-los, eu vou ficando mais autoconfiante. Tá? Gente, aqui tá me dando como se eu tivesse um problema. Vocês estão me ouvindo? Só fazem assim pra mim? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Não? Tá caindo aqui pra mim. Ixi. Tudo certo? Estão me ouvindo? Show. Então, vamos lá. Vamos continuar. Só não... Sim? Sim? Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. De todos os julgamentos que eu posso fazer na vida, presta atenção, tá? Nenhum é mais importante do que o julgamento que eu faço de mim mesmo. É através da forma como eu me julgo, da forma como eu me vejo, da forma que eu me julgo, que vai fazer toda a diferença na minha vida. Pois é, eu queria ganhar mais, ter mais dinheiro. Eu acho tão bonito o relacionamento da fulana. Por que será que eu não tenho igual? A tua autoestima é igual à da fulana? A tua forma de se ver e de acreditar na tua competência, a tua forma de se valorizar é igual à da fulana? Então veja, à medida que temos desafios, nós vamos testando essas competências e vamos ficando seguros de que nós somos sim competentes e merecedores. Gente, tem uma galera, tem um povo aí que trabalha pra caramba, se esforça mesmo, se esforça, trabalha, dá um duro danado, mas sabe o que acontece? Essas pessoas, elas não conseguem usufruir do resultado desse trabalho. Olha que doido! E por que elas não conseguem usufruir desse resultado? Por quê? Porque elas realmente, lá no seu íntimo, não se consideram merecedoras. Elas acham que devem sim se esforçar, que devem fazer, que devem correr atrás. Mas e aí? E aí? E o momento dela receber o fruto desse esforço. O que acontece? Tá lá no que nós estamos aprendendo e falando aqui hoje da construção da autoestima. Forte, né? Muito forte. Não é? Sim, pois é, Kelly. É isso aí. Mas vamos pegar algum exemplo para que a gente possa colocar aqui no mundo real, né? Na nossa vida. Exemplos de como seria, então, o nosso comportamento com uma autoestima equilibrada e uma baixa autoestima. Vamos um exemplo? Veja só. Eu comecei a trabalhar, vamos lá num exemplo. Eu comecei a trabalhar, vamos pegar no meu mundo, vamos pegar um exemplo aqui do mundo dos terapeutas. Eu trabalho com terapia e daí eu encontro outros terapeutas. Eu tenho colegas terapeutas e nós conversamos sobre assuntos de terapia. Em um dado momento, eu percebo que um desses terapeutas, conseguiu ultrapassar o meu conhecimento. Por quê? Porque foi atrás, porque leu, porque estudou, porque aprendeu. Então, em uma determinada área, é notório, é visto que esse terapeuta, por exemplo, é melhor do que eu. Se eu tenho uma baixa autoestima, o que eu faço? O que vocês acham?
que eu faço com a ideia de que tem uma outra pessoa fazendo a mesma coisa que eu, melhor do que eu? Pelo menos em alguma área. Se eu tenho uma baixa autoestima, eu vou deixar de andar com essa pessoa. Consegue entender? Por quê? Porque essa pessoa, ao invés de me estimular, ela me confronta com as minhas fragilidades, ela me confronta com as minhas deficiências. E com quem eu vou passar a me relacionar? Porque eu trocava ideias com esse terapeuta, eu trocava informação com esse terapeuta. Eu vou procurar colegas, eu vou procurar pessoas que saibam menos do que eu. De que de alguma forma eu considere inferior. Entendam aqui inferior em conhecimento. Vejam a diferença da autoestima nesse exemplo de trabalho? Então nós estamos ali com pessoas com o mesmo conhecimento, com a mesma capacidade, mas que quando um tem baixa autoestima, ele para de andar com essas pessoas que ele considera que sabem mais em algum ponto, são melhores do que ele, e vai andar com pessoas que ele acredita que sabem menos, para se sentir bem. E por que isso acontece? Porque a autoestima dele não foi bem construída, não está equilibrada. E ele precisa da validação, da aprovação dos outros, ele fica à mercê dos outros, ele coloca a sua vida na mão do outro. Então, se o outro elogiar o seu trabalho, tá tudo certo. Se o outro disser que é uma boa terapeuta, que é um bom profissional, tá tudo ótimo. Mas se o outro questionar, ou se até mesmo provar que não é muito bom, não, ele já se sente menor, ele já se sente caidinho. Complicado, né? Complicado. Olha o que a Josi está dizendo, aí não cresce. Muito bom esse tema. É isso mesmo, Josi, é isso mesmo. E aí a pessoa não cresce, ela não encontra novos desafios, ela não vai para a vida. A autoestima, ela te movimenta, ela te impulsiona para a vida. Porque a autoestima diz que tu é competente para ter sempre mais. Mas no teu âmbito de entendimento e daquilo que tu quer para tua vida. Um melhor relacionamento, um melhor trabalho, ganhar mais, fazer algo novo, não sei, mas ela te impulsiona para a vida. Por quê? Porque o teu autoconceito está tranquilo, você sabe da sua capacidade. Olha só que bacana o que eu dei uma pesquisada e achei aqui para vocês. A autoestima funciona, prestem atenção, tá? Como um sistema imunológico da consciência. O que quer dizer isso? Olha que doido! A autoestima, em tempos aí de Covid, que a gente está falando tanto em imunidade, ela nos torna imune. Aquilo que pode afrontar, aquilo que pode machucar ou agredir a minha consciência. Olha que doido! Ela traz um processo de regeneração, ou seja, ela me reprograma mentalmente. Quer um exemplo disso? Vamos trazer um exemplo na infância, por exemplo. Eu sou pequena, entrei numa escola nova. Clássico, não é? Clássico. Eu sou uma criança, estou estudando lá numa escola e meus colegas não são tão bacanas assim. E por algum motivo debocham de mim, riem de mim, falam de algum defeito físico, talvez eu seja mais lenta, não sei. Mas eles vão lá e fazem um bullying comigo. Se a minha autoestima vier sendo trabalhada e construída de forma equilibrada, aqui está dizendo que ela se regenera. Ela tem um poder de regenerar a minha consciência. Então tu imagina que numa sala de aula tudo isso está acontecendo e lá no meu íntimo, lá na minha mente eu estou pensando: que bobagem, eu não sou nada disso. Quantas vezes a minha mãe me disse que eu sou linda e o meu pai que vive afirmando que eu sou a menina mais inteligente do mundo. Que bobagem. Então veja que esse ambiente em que essa criança está perde força.
perde sentido, porque a autoestima dessa criança, ela está sendo bem construída no seu ambiente familiar. E essa autoestima traz regeneração mental, regeneração da consciência dela, a ponto de ela estar naquele ambiente, mas estar segura de quem ela é, estar segura o papel dela ali naquele local. Consegue entender? Deixa eu ver aqui. Ó, tem gente querendo participar. Eu já te chamo, tá, Márcia? Lá no finalzinho a gente troca uma ideia aqui. Pode ser? A gente conversa. Então esse é só um exemplo. Da mesma forma, essa pessoa que um dia foi criança, imagina agora ele na fase jovem. Ele está no seu primeiro estágio de trabalho. E ele dá conta de muita coisa, ele é muito competente, mas de repente ele entrou no mundo corporativo, onde tem lobos e leões, cada um querendo, né? Que nem ali os ditados, comer o olho do outro, né? E o que ele faz? Como é que ele se sente? Depende. Se essa autoestima estiver bem construída, novamente o que a gente está falando? Que ela dá subsídio para a regeneração, é a chamada, conhecida resiliência. Meu autoconceito, minha autoimagem faz com que eu saiba muito bem o meu lugar, e por mais que todo mundo esteja se devorando naquele ambiente corporativo, eu estou tranquilo, eu estou seguro, e a única coisa que eu preciso decidir é se eu permaneço ou não naquele ambiente. Se eu tenho algo a contribuir e o quanto aquele lugar também pode me trazer benefício. As decisões ficam mais claras, as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas quando eu tenho clareza do meu valor. Mas valor, aonde a gente aprende? Aonde a gente aprende valor? Claro que a gente vai falar um pouquinho dos nossos queridos papais e mamães. Nosso ambiente familiar que nos dá os nossos lá primeiros conceitos enquanto criança. Não é verdade? É lá, nesse ambiente, que eu posso construir uma autoimagem segura ou não. Ou não. É lá que a gente pode dizer que é lá onde nasce a autoestima. Uau! Olha só o peso de uma casa, de um lar, o que nós podemos fazer pelos nossos filhos. E eu sei que em muitos lares tem crianças, hoje adultos, que não tiveram boas experiências, não tiveram pais compromissados com isso. E como é fácil para uma criança não entender, distorcer aquilo que está sendo dito, porque no seu universo infantil, ela olha para aquele adulto como uma autoridade suprema. E aquilo que ele diz tem um peso profundo na vida dela. Então, aquilo que uma mãe ou um pai vai ao longo dos anos falando repetidamente, vai construindo nessa criança, que depois se tornará jovem, adulto, um autoconceito às vezes muito frágil. Muito frágil, e ele começa a duvidar da sua capacidade de realização. Será que eu consigo fazer isso mesmo? Será que dá certo para mim? Complicado, não é? Mas isso acontece. É lá em casa que a autoconfiança, o autorrespeito é ensinado para esse indivíduo, para essa pessoa. E como é importante eu ter claro esse conceito de autorrespeito, autoconhecimento na minha vida adulta. Quantas mulheres nós recebemos no nosso consultório em que, vejam bem, a falta da estima própria, porque que é a autoestima? Vamos pensar na palavra autoestima. A gente está falando de estima, afeto, como eu me amo. Como eu me amo. E a falta desse discernimento, dessa construção lá na infância, faz com que essas mulheres, muitas delas, entrem em relacionamentos abusivos,
Permitam-se serem, às vezes, até exploradas em seus trabalhos, às vezes. Por quê? Porque esse autoconceito, porque essa autoimagem não foi construída com carinho lá dentro da infância. E daí ela passa a pensar da seguinte forma: veja, como que eu vou pensar em prazer se eu tenho uma visão de mim tão frágil? Sabe o que eu quero? Para mim, se não doer, tá bom. Uau! Sabiam disso? A autoestima, como nós falamos lá no início da live, ela tem a ver com essa questão de merecer ser feliz, de saber que pode, que consegue ser feliz. Então, a pessoa que está com uma baixa autoestima tão lá no pé, tá tão baixinha, ela começa a nem pensar na possibilidade de ser feliz. Se não tiver muita dor para ela, já tá bom. Olha que doido. A gente não nasceu para doer menos, para sentir menos dor, não é verdade? A gente nasceu para viver a nossa vida de forma plena, de forma completa. Como assim? Como assim, se eu ficar quietinha, ele não grita comigo? Talvez, se eu não reclamar, de repente eu posso até ter uma noite tranquila? Como assim eu entro no trabalho e não tenho horário para sair? O que isso está me indicando? Está indicando que eu escolhi sentir menos dor do que entender que eu tenho capacidade para viver o prazer. Prazer em comer, prazer em ter momentos gostosos, prazer em estar com as minhas amigas, prazer em ir em algum lugar, prazer no que eu faço, realizada no meu trabalho, prazer na pessoa com quem eu tô. Isso faz parte da autoestima. Isso precisa ser entendido. Tem milhares de pessoas que estão só fugindo da dor. E quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de outra, quando a gente deixa a nossa estima à mercê da avaliação dos outros, nós estamos abrindo uma porta grande que se chama angústia. As pessoas com baixa autoestima têm angústia. É angústia. Essa é a palavra correta. Que elas chegam no consultório e dizem: eu não consigo entender o que está faltando na minha vida. Eu já me formei, eu já tenho um bom trabalho, eu sou casada, eu tenho família e eu tenho uma angústia aqui dentro. Sabe que angústia é essa? É a falta da estima, do afeto por ti. Por ti. Pelo teu corpo, pelas tuas formas, pelo teu jeito de pensar, por tudo aquilo que tu é. Essencialmente, isso é autoestima. Eu me amar tanto, é eu equilibrar tanto, saber quem eu sou, que eu só sou capaz de receber naquele mesmo padrão. Não tem como receber menos, não tem como viver menos. Consegue entender? Quem está me dizendo aqui é Judite, maravilhosa análise, adorando. Que bom, Judite, continua aqui com a gente, não é? Gente, autoestima, quando a gente fala de autoestima e a gente fala lá do nosso ambiente familiar, porque é lá que a vida acontece, não é? Quantos anos nós passamos na casa dos nossos pais? Inclusive, tem casas que são tão complicadas que as pessoas casam para fugir, para ir embora. É um ambiente tão tóxico, é um ambiente tão pesado que eu faço qualquer coisa para ir embora. E daí sabe o que acontece? Eu saio dessa casa e vou parar em qualquer uma. Qualquer casa tá bom. Qualquer relacionamento tá bom. De qualquer jeito. Porque afinal isso é tão ruim que eu quero ir embora correndo daqui. E a gente sabe aonde vai dar tudo isso. Aquela dor, aquela sensação de inadequação, ela permanece na minha vida, porque afinal eu não tive critérios de escolha, eu só queria sair daquela casa. Então é nessa casa, nesse ambiente familiar, em que se constrói a autoestima dos nossos filhos, de nós até a nossa vida adulta.
É lá que a gente aprende que a gente pode ser bom e que a gente pode ser competente. Tem alguns pais que, por algum motivo, não constroem nos filhos a ideia de bondade. De bondade. De que essa criança é boa. Tanto boa em ser boa, como boa em algo. Em ser competente. E ela não consegue, na vida adulta, se sentir boa. E sabe o que acontece? Nunca nada é bom o suficiente. Muito menos ela. A sensação de que ela nunca é suficiente, de que nunca está bom o suficiente. Olha que dor, olha que angústia. Como é que a gente vive assim? E da onde eu aprendo isso? Lá, aonde eu passo a maior parte do meu tempo, infância e parte da minha juventude. Certo? O que mais? É lá, também, lá, na casa dos meus pais, que eu aprendo a me sentir segura ou não. Eu me sinto segura, me sinto salva, ou eu me sinto em constante terror, ameaçada. Querem ter uma ideia disso? Tem alguns exemplos aqui que eu separei para vocês, né? Tem, por exemplo, famílias que tem algum adicto, por exemplo. Sei lá, vamos dar um exemplo que o pai é alcoólatra. E daí o pai chegou em casa, ele cambaleou e ele caiu. Ele tropeçou numa cadeira e ele caiu. A mãe que estava jantando na mesa, ela continua comendo normalmente. E aquela criança que está observando, ela viu que o pai caiu. Ela viu que a mãe não fez nada. E ela começa a duvidar. Mas ela vai duvidar de quem? Dos pais? Não. Ela começa a duvidar de si. Olha que doido. Como assim? Ela duvida da sua capacidade de raciocinar. Gente, eu tô ficando louca? Meu pai não caiu ali, ele não tropeçou na cadeira. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai ajudar. Ninguém vai levantar ele. A mãe continua comendo como se nada tivesse acontecido. São situações do nosso cotidiano que acontecem. E às vezes, repetidamente na vida dessa criança, desse indivíduo, que um dia vai crescer e vai o quê? Olha as nossas memórias, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é uma máquina maravilhosa. Ele vai registrando tudo o que acontece com a gente. E daí lá na minha fase adulta, eu me questiono constantemente. Será que eu não estou ficando doida? Da onde vem essa percepção de que eu posso estar constantemente errando? Lá de trás. Lá daquelas repetidas cenas em que eu me questionava se aquilo que eu estava vivendo, se aquilo que eu estava vendo era realmente real. Afinal, ninguém fazia nada. Não é verdade? Exemplos. Crianças que passam por situações de abuso, crianças que passam por situações de negligência. Como é difícil eu construir um autoconceito, uma autoimagem boa, segura, equilibrada, de que eu sou capaz, de que eu tenho valor, de que eu vou conseguir. Se lá na minha tenra idade, nos pequenos desafios que me eram apresentados, eu não conseguia fazer, ou papais e mamães me escutem, ou alguém fazia por mim, como eu vou me sentir capaz de que pode deixar comigo que eu dou conta disso? Eu dou conta de ser feliz nesse relacionamento, eu dou conta de ser competente nessa profissão. Se lá durante anos eu ia fazer alguma coisa e meus pais se adiantavam e faziam por mim, será que eu sou competente? Será que eu consigo ter um autoconceito bom? Uau! A gente precisa pensar mais sobre isso, porque nós estamos acostumados a viver no automático. E mesmo, vejam bem que interessante, mesmo tendo falhas no nosso crescimento, mesmo a gente sabendo o quanto isso nos prejudicou, qual é a nossa tendência? Repetir com os nossos filhos. Alguém tem que quebrar esse ciclo.
alguém tem que chamar a responsabilidade para si e dizer: parou em mim. Além de parar em mim, eu vou começar agora a entender melhor esse negócio de autoconceito, autoestima. E aquilo que eu sei que não deu muito certo para mim, eu vou começar agora na fase adulta, porque agora eu tenho condições de gerir a minha vida. Agora as rédeas não estão mais com os meus pais, estão comigo e eu vou cuidar desse negócio aqui. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Silvia, sim, os pais precisam trabalhar com seus pequenos a autorresponsabilidade por seus atos e resultados, com certeza. Com certeza. Às vezes eu sou mãe, tá, gente? Quem me conhece sabe, eu tenho um casal de filhos, idades diferentes, e às vezes a gente fica na dúvida. É tão fácil para nós resolver alguma situação, é tão mais rápido nós solucionarmos as coisas, mas como aquela criança está construindo a sua autoimagem? Que adulto ele vai ser? A gente quer filhos seguros, confiantes, não é verdade? Como se faz isso? Como se faz para um adulto ser autoconfiante? Se sentir seguro nas coisas? Ele precisa fazer e fazer e fazer e fazer de novo. E por mais que, aonde ele vai se sentir mais afetado? Aonde ele vai sentir mais dor? Se ele errar na infância ou se ele errar na fase adulta? Acontece que muitas vezes a gente não permite que eles façam na fase infantil e na fase adulta a gente cobra. Caramba, tu não sabe fazer isso ainda? Gente, imaginei que já tivesse em outro patamar. Aonde ele aprendeu? Como aprendeu? Quando aprendeu? Não é? Essas pequenas coisas transformam a vida de uma pessoa, porque é esses degraus que vão construindo a estima da pessoa. E se lembrem lá do início da live, olha o poder que a autoestima tem. Ela tem o poder de regenerar, imunizar a minha consciência. Ou seja, se eu tenho uma boa autoestima, se eu tenho um bom autoconceito, não tem ninguém que me tire do meu local de equilíbrio. Podem fazer bullying comigo, podem dizer que eu sou incompetente, podem fazer o que quiserem, porque a minha autoestima está tão bem construída que eu vou no meu recurso mental e lembro de que eu sou capaz sim, de que eu sou boa sim, de que eu mereço esse ou aquele relacionamento. Isso não me afeta com o tamanho de importância que afetam as pessoas que têm baixa autoestima ou um autoconceito tão baixo. Certo? Quem mais? Essa preocupação me levou para esse trabalho de Kids Coaching, trabalhar na base no início da infância. Maravilhoso, Silvia. Eu conheço um pouco, alguma coisa do Kids Coaching, eu acho muito bacana, mesmo necessário. Pais e mães sendo treinados, ajudados, auxiliados. Para quê? Para que uma nova geração se levante, para que uma nova geração se crie de pessoas mais equilibradas. Lembra do que eu falei, daquela sensação de nunca ser o suficiente? Conheço mulheres lindas, que não se aceitam, não se percebem como são. O que acontece? O que está acontecendo? Que distorção de imagem é essa que eu me olho no espelho e eu sou perfeita e continuo dizendo, mas está faltando aqui, está faltando ali. O que está faltando? Está faltando a ideia de valorização. Está faltando a ideia de que eu mereço ser feliz e eu posso e eu consigo. Por que eu sei disso? Porque eu já tentei várias vezes, eu já experimentei essa sensação antes, até chegar aqui nessa fase adulta. É assim. Certo? Gente, a gente precisa aprender que a autoestima, ela nos dá uma coisa que poucas outras coisas nos dão. Ela nos dá resistência, força. Olha que bacana.
resistência, força e capacidade de regenerar a todo momento. Não é isso que a gente quer? Não é? Não é essa capacidade de que não foi bom o dia hoje, mas amanhã vai ser melhor? Hoje eu fiz tudo errado, mas quer saber? Estou precisando descansar e amanhã vai dar certo. Não é fácil, e eu sei, para quem viveu anos e anos num lar, numa casa, onde tudo isso não aconteceu, onde pelo contrário, talvez palavras acusatórias, humilhantes, degenerativas ali para a tua questão emocional, chegar nessa fase adulta e dizer, ok, agora eu vou ter autoestima. Eu sei que não é bem assim. Mas a consciência de como isso acontece, a consciência de que eu preciso dar esse passo, já é uma grande coisa. Uma grande coisa. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, porque o Instagram tá me avisando que a gente tem que acabar. Ih, gente, eu botei um brilho. Acabou. A Márcia tem 10 minutinhos e eu não sei quem é, mas a Márcia tinha me pedido para entrar. Você ainda tá na live, mas se tiver e quiser falar, eu vou te dar esse espacinho. Tem 10 minutinhos para entrar, eu não sei qual era a questão, mas pode entrar aí. Oi! Oi, mas Rose, eu não quero falar, desculpa. Tu tinha um aceno, não? Ah, sim, é que eu achei que era, é que eu não sei mexer nesse. Não Ah, tem eu tô problema. escutando. Olha só, querida, eu tô escutando a tua live, tô amando, amando, amando. Me Que bom, sinto muito, me sinto muito emocionada que joia, que pelas bacana. as lembranças que eu tenho. Então, mas ó, fica tranquila, a gente desliga aqui, vai acompanhando e a gente fala lá, tá? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu tiro isso, gente? Pronto, voltamos. Gente, a live de hoje foi isso. Quem chegou mais tarde, vai lá no inicinho, dá uma olhada no que a gente falou. Tem conceitos bem importantes sobre a autoestima. Não tem como viver sem ela, gente. Não tem como construir um adulto saudável, liberado, capaz de amar com intensidade, capaz de ganhar dinheiro, de ter capacidade, valorização, se não tiver clareza da sua autoestima. A autoestima não é só um rostinho bonito, a gente sabe disso. É tudo que eu tenho aqui guardado, os meus preceitos, os meus conceitos, né? Tudo aquilo que é importante para mim, tudo isso faz parte da minha autoestima. Não aceitem menos daquilo que vocês nasceram para ter. Rose, que chavão! Eu nasci para ter o quê mesmo? Tu nasceu para ter vida. Te deram a vida. Quando tu nasceu, tu ganhou uma vida inteirinha para ti, não foi isso? Então viva ela com toda a potência que ela pode ser vivida. E essa potência está na tua capacidade de amar, está na tua capacidade de ganhar dinheiro, e sim, tu pode. Tu pode. Acredita nisso. Para quem tiver interessada, para quem tiver interessado e quiser, me chama lá no direct. Amanhã vai ser o nosso primeiro módulo lá do workshop, lembra? Workshop Abraça a Sua Beleza, que eu vou estar fazendo com a consultora de imagem lá do Rio de Janeiro, a Ana Letícia. São 2 dias de workshop. O primeiro é comigo, falando sobre autoimagem, autoestima, e vou trazer o assunto que hoje não teve tempo para abordar, que são os perfis comportamentais. Qual será o teu perfil e o que isso tem a ver com o modo que tu se comporta perante a vida. Quem tiver afim, me chama no direct. Amanhã é o nosso primeiro módulo do workshop, quinta-feira com a Ana, falando lá sobre moda e como isso tudo afeta também a gente, nós, mulheres. Um beijo, foi um prazer estar com vocês. Até terça-feira que vem. Um beijo.